Vai lá. Bom dia a todos. Deixa eu fazer a introdução, já que a gente começou a gravar, né? Bom dia a todos. A gente está aqui para defesa de exame de qualificação de Arthur Bezerra. E, Arthur, você tem aí cerca de 25 minutos. Agradeço aqui antecipadamente a presença da banca e o pessoal que está assistindo. E pode apresentar e depois a gente vai passar para a fase de arguição, tá certo? Valeu. Olá, pessoal, bom dia a todos. Como alguns já me conhecem, eu sou Arthur Bezerra, sou orientando do professor Luiz Marcos, que está aqui presente, e hoje eu vou apresentar a proposta de tema para a minha qualificação, intitulada Dispositivos de coleta de dados automáticos na prevenção à COVID e a outras endemias do tipo Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, ok? Antes de mais nada, gostaria de agradecer fortemente a Luiz Marcos, a banca, pessoal do Natalnet, o FRN, a CAPES, pelo apoio, e aos nossos dois grupos de estudos, digamos assim, os dois grupos de pesquisa, que são esses literais grupos que eu coloquei aqui, que é o N-Covid Qualidade do Ar e o N-Covid. O trabalho, ele seguirá pelos seguintes pontos. Nós vamos iniciar agora pela introdução. E essa é uma imagem que eu gosto de utilizar. Como já sabemos, a população mundial ela foi rapidamente infectada pelo Covid. Ele se espalhou rapidamente por todos os continentes do mundo, com a taxa de contágio extremamente alta. E após 3 meses do primeiro caso, ele já estava em todos os países. Hoje, cerca de 2 anos após o início da Covid, nós temos quase 450 milhões de infectados e 5 milhões de mortos, que em sua maioria essas mortes dependeram fortemente de comorbidades. Dentre essas comorbidades, algumas doenças respiratórias, que acaba tendo uma influência da péssima qualidade do ar. Que essa péssima qualidade do ar, em alguns casos, é diretamente ligada à quantidade de partículas finas, tipo PM, que eu vou explicar mais à frente, e é um dos principais fatores de risco e responsável por mortes excessivas ligadas a doenças respiratórias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um ambiente que existe um alto índice de poluição, só por o ambiente estar poluído, eu vou pegar Covid, eu vou pegar algum tipo de doença respiratória? Não. Porém, se existir um infectado nesse mesmo ambiente, a distância segura, ela aumenta. Por quê? Porque, entre aspas, o vírus ele consegue pegar carona em material particulado suspenso e ele consegue ir mais para longe da distância de segurança. Baseado nessa informação, surgiram diversas pesquisas que ligam diretamente à qualidade do ar a uma possível predição de surtos endêmicos, surtos pandêmicos, que utilizam um índice. Mas que índice é esse? Nós podemos perceber que mundialmente, isso aqui é uma imagem de uma plataforma de aferição de um índice mundial de qualidade do ar, e essa plataforma mostra que países possuem diversas estações de monitoramento de qualidade do ar ativas, e que esses dispositivos eles disponibilizam dados em tempo real em plataformas concentradoras, que é o caso dessa aqui, o WAC, que eu vou falar mais para frente, onde, a partir dessas plataformas, é possível extrairmos alguns dados e testar hipóteses, acredito que fortemente relacionadas ao aparecimento de surtos ou não. E para a fundamentação teórica, para que a gente possa entender o trabalho, eu decidi trazer 3 pontos mais importantes, que é os que eu vou citar mais, que o primeiro ponto é a partícula PM. O que é a partícula PM? PM nada mais é do que um particulado suspenso, um tamanho entre 2,5 micrômetros e 10 micrômetros,
que ele só pode ser visto a partir de um microscópio ou a partir de um equipamento próprio para a detecção desse tipo de material, porque elas são minúsculas, elas são extremamente pequenas, e um desses materiais é justamente o que eu pretendo trabalhar, que é um sensor de tipo PM, que ele é munido de transmissor infravermelho, receptor infravermelho, uma resistência para que ela possa aquecer o ar e o material particulado subir. E essa lente aqui, ela funciona como se fosse um microscópio. O sensor ele trabalha por interrupção, onde nós fazemos uma razão de um tempo e nós fazemos a divisão da soma do tempo que o sensor está obstruído pela razão. Então, exemplo, o sensor ficou obstruído 3 segundos em um tempo total de 30 segundos, ou seja, na minha razão, eu tenho 10% de obstrução, e com os meus 10% eu venho nesse gráfico, que ele é disponibilizado pelo próprio fabricante, e no gráfico eu consigo encontrar a quantidade de partículas nesse ambiente, em miligrama, em micrograma, por metro cúbico. Nós temos duas retas aqui, um azul e uma vermelha, que são basicamente as médias máximas e as médias mínimas que o sensor pode trabalhar. Nesse caso específico, eu busquei sempre trabalhar na média central. Ou seja, se o sensor é obstruído, o sinal fica em mínimo, é feita uma amostragem, uma razão, e nós conseguimos calcular a quantidade de partículas suspensas do sensor. Mas para que nós vamos calcular essa quantidade de partículas suspensas? Justamente para que a gente possa utilizar o índice de qualidade do ar, que é um índice que, como o próprio nome já diz, mede a qualidade do ar em um ambiente em questão, seja um ambiente indoor, seja um ambiente outdoor, e esse índice ele é dividido em 6 subdivisões, que vai basicamente de bom a perigoso. Como o índice ele pode ser medido por mais de um poluente, que é no caso o PM2.5, PM10, o dióxido de nitrogênio, o dióxido sulfúrico, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e ozônio ao nível da Terra, como eles têm medidas diferentes e concentrações diferentes, o índice ele é utilizado para que, com uma média captada por um sensor, nós conseguimos descobrir qual é o gás, qual é o indicativo de maior dano ao ambiente em questão. Por quê? Como é que eu vou descobrir se 12 microgramas por metro cúbico de PM2.5 é maior do que 4.4 ou 54 ppb, partículas por bilhão, de ozônio ao nível da Terra? Ao nível do mar, desculpa. Basicamente, colocando nessa equação, onde o primeiro passo é receber do sensor a medida na extensão correta, no caso, o sensor PM em microgramas por metro cúbico. A partir do momento que eu tenho essa medida do sensor, eu vou procurar na minha tabela quais as duas medidas mínimas e máximas mais próximas do sensor. Exemplo, eu capturei aqui no meu sensor 12 microgramas por metro cúbico de PM2.5. Esse dado vai aqui. Aqui em High e Low, eu vou colocar esses dois campos que são os mais próximos. Então, aqui eu tenho 12 menos 0. Aqui eu tenho 0. E High e Low, eu tenho justamente o meu campo do índice de qualidade do ar. E Low, eu tenho o meu campo do poluente. Ou seja, dentro desses campos, se eu utilizo, se o meu sensor me retorna o meu maior resultado, o índice vai ser próximo ou vai ser o maior. Se ele retorna o menor resultado, o índice vai ser próximo ou menor. Exemplo, o meu sensor deu 12, aqui eu vou ter 12 menos 0, aqui eu vou ter 12 menos 0. Corta, dá 1, eu vou ter 50 menos 0, mais 50. Então, se é 12, é o maior desse campo aqui específico, o meu índice de qualidade do ar é 50. Então, se eu quisesse descobrir qualquer outro poluente, eu basicamente precisaria da sua concentração na média necessária e precisaria dessa tabela para pegar os parâmetros mínimos e máximos de concentração e de índices de qualidade do ar. Ok? Para ficar mais fácil a traçarmos o objetivo, e como o trabalho visa o desenvolvimento de um sistema capaz de adquirir dados referentes à qualidade do ar
principalmente olhando para o material particulado suspenso, mesmo o trabalho tendendo para a construção desse sensoriamento, ele segue para validar uma tese maior, que é justamente a predição de dados pandêmicos ou endêmicos a partir da informação adquirida de sensores. Então, em trabalhos relacionados, eu realizei uma comparação com alguns trabalhos, que eles também abordam o desenvolvimento de sensoriamento desse tipo específico, onde a arquitetura desses trabalhos relacionados, ela precisava ser similar ao que ao que nós pretendemos desenvolver. Então, basicamente, é necessário ter um módulo de processamento, é necessário ter um módulo de sensoriamento, um módulo de comunicação, que o sistema seja capaz de enviar dados para que esses dados possam ser armazenados, analisados e disponibilizados para a comunidade, para que a comunidade possa ver se o ar local está salubre ou não, ou para a comunidade acadêmica poder utilizar esses dados e executar outros tipos de trabalhos, ok? E, além da necessidade de ter arquitetura similar ao que foi realizada a busca, ele também precisava ter alguns pontos específicos. Que pontos são esses? Eu realizei algumas tabelas comparativas abordando esses principais pontos, que são tipo do trabalho, se o trabalho é open hardware ou não, se o desenvolvimento do hardware ele foi detalhado, se todo o material utilizado foi detalhado, quais são suas tecnologias de transmissão, se disponibiliza uma plataforma para visualização dos dados, qual o foco, qual o objetivo principal do trabalho, quais são os seus objetivos futuros e a similaridade do trabalho com o que estamos desenvolvendo, ok? Então, esse aqui é o resultado da pesquisa de trabalhos relacionados, onde foram encontrados 4 autores com 4 tipos de trabalhos, e um desses trabalhos está fortemente relacionado, que é o que eu vou falar um pouquinho a seguir, ok? Mas, basicamente, os tipos de trabalho, eles foram classificados em projeto de prototipagem, projeto de teste, projeto já em desenvolvimento. Nenhum dos autores, todos os autores apresentam a lista dos materiais utilizados. Apenas um autor não utiliza Wi-Fi. Por quê? Porque esse autor, o foco do trabalho dele, além da construção e utilização dos dados, o foco principal é a construção do sistema de monitoramento via IoT. Então, ele viu que esse tipo de transmissão específico, LP1, Low Power Wide Area Network, foi melhor para o trabalho dele. Enquanto o foco dos outros trabalhos são desenvolvimento de rede, de sensores de alta confiabilidade, e esses dois aqui, que têm a similaridade mais alta com o que estamos propondo, é justamente o sistema de monitoramento de qualidade do ar e utilização dos dados. Os objetivos futuros dos trabalhos são, do primeiro autor, Sarra, ele pretende buscar uma maior escalabilidade, com maior cobertura e segurança. O autor Park, que é o autor que fez o trabalho com maior similaridade ao que estamos desenvolvendo, ele busca realizar testes para garantir a qualidade dos dados. O autor Zeng, nós não conseguimos extrair a essência do trabalho, visto que ainda é um trabalho que está em desenvolvimento. E o autor Metia, ele pretende implementar em tempo real e realizar pesquisas adicionais do trabalho que está sendo desenvolvido, ok? Então, o trabalho que tem maior similaridade com o nosso é o Park. E aqui eu trouxe uma tabela mais técnica, comparando outros pontos, que são sensores diferentes ao que estamos utilizando, tipo de alimentação. Alguns trabalhos eles só funcionam, só monitoram de manhã, que é o caso desse... Alguns trabalhos eles são por painel solar e bateria, justamente porque pela manhã, que é o autor Sarra e Zeng, eles funcionam via painel solar e carregar a bateria, enquanto a bateria ela tem carga suficiente para utilizar para alimentar o sensoriamento à noite. O autor Park, ele utiliza fonte mais bateria justamente para garantir que, mesmo na queda de energia, o dispositivo ainda vai estar funcionando. E o autor Metia
como é indoor, ele utiliza somente bateria que é carregado todos os dias. Um ponto extremamente negativo desses trabalhos em questão é que nenhum dos autores disponibiliza material para que o trabalho possa ser replicável. E aqui o custo, são custos relativamente acessíveis, digamos assim, em relação ao que estamos desenvolvendo, que eu vou mostrar mais a seguir, mas o trabalho do autor Park, ele tem um custo muito mais alto, por quê? Porque é um trabalho que é extremamente complexo e completo. Mesmo ele sendo um trabalho de maior similaridade com o que estamos desenvolvendo, mostrar o passo a passo do desenvolvimento, ele não disponibiliza nenhum tipo de dado para que o projeto possa ser replicado. Mas ele mostra todos os componentes, sensores, ligações, diagramas de bloco, tudo. E a arquitetura é similar à que estamos desenvolvendo. Essa aqui é a arquitetura do trabalho dele. Pelo motivo justamente dele trabalhar com 16 sensores, o custo de montagem está muito acima da média pesquisada, que é um custo que talvez nem tenha sentido calcular esse tanto de dado, apenas para questões de provar algum tipo de hipótese, ok? Aqui está o hardware do trabalho que ele está desenvolvendo, e esse hardware em questão, ele utiliza um dispositivo que eu não concordo com a utilização, que é um ventilador. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha com gás, com material particulado suspenso, que são partículas finas o suficientes para se comportarem como gases, eles acabam expandindo e utilizando todo o volume do ambiente como o volume do gás. Então, a partir do momento que é utilizado um ventilador, ele acaba tirando concentração de um determinado local, digamos, uma partícula suspensa está em cima da mesa. Então, esse fã, ele acaba agitando a partícula e joga para o sensor, pode causar até a disponibilização de um dado errado do sensoriamento. Ok? E sabendo desculpa. Vamos aqui partir agora para o problema, solução e implementações parciais. Sabendo que com dados de índices de qualidade do ar em mãos, nós podemos ter diversos benefícios, essa imagem, ela acaba nos fazendo pensar bastante. Por quê? Porque mesmo sabendo dos inúmeros benefícios que essas estações elas podem trazer, no Brasil nós não temos tantas estações. Na verdade, nós não temos basicamente nenhuma. Por quê? Porque o Brasil ele conta com quase 6 mil municípios e apenas 77 municípios, cerca de 1,4%, eles têm estações de aferição de qualidade do ar. Então, essas estações, como podemos ver aqui na imagem, elas estão espalhadas principalmente pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, por isso que a proposta do trabalho é desenvolver justamente sistemas para a captura dessas variáveis que podem estar relacionadas direta ou indiretamente com o surgimento de doenças do tipo síndrome aguda respiratória grave. E disponibilizar esses dados para que possa existir uma predição com o surgimento de novas endemias e justamente para que possa mapear a nível Brasil esses índices de qualidade do ar com a plataforma de hardware e software aberta, certo? Tendo a proposta, tendo a problemática, aqui eu apresento a proposta de arquitetura do trabalho que estamos desenvolvendo, que é uma arquitetura similar ao que eu mostrei anteriormente, que ela conta com unidade de alimentação, unidade de sensoriamento, unidade de processamento, eu estou utilizando o ESP32, ela envia os dados para uma página HTTP via método POST, com algumas informações necessárias, que vai ser disponibilizado em uma página. A página covid.saude.ws, que está hospedada previamente no meu servidor, porém, futuramente ele vai ser transferido para os servidores do Natalnet. Então, aqui nós temos uma alimentação
genérica, pode ser utilizado, como o projeto é modular, pode ser utilizado qualquer tipo de alimentação. Todos os sensores, eles passam pelo conversor de nível, por quê? Porque o ESP32, ele funciona com 3.3 volts e os sensores, eles funcionam com 5 volts. Inicialmente, mesmo tendo 3 tipos de sensores, nós só elencamos ainda o DSM-501, que é o sensor PM, justamente para que seja possível de realizar os testes iniciais. E esses testes iniciais, eles estão sendo realizados com o envio dos dados para um banco de dados próprio. E esse banco de dados, ele tem principalmente 2 tabelas, que é a tabela ID sensores, que é a tabela onde nós vamos colocar dados do sensor, dados de localização dos sensores, vou mostrar mais a seguir, e a tabela dados sensores, que nós vamos pegar esses dados brutos dos sensores, colocar no banco de dados para que depois seja disponibilizado na plataforma e os dados possam ser tratados, ok? Aqui uma imagem da primeira tabela, que é a tabela de localização dos sensores, onde tem o nome do sensor, cidade, endereço completo e latitude e longitude, atrelado a um ID único. E a tabela de dados, ele é feito um timestamp aqui, com o ratio, com a concentração do poluente específico e com o ID do sensor. Então, o ID do sensor aqui é ligado diretamente ao ID do sensor da tabela de localização, ok? Foram realizados alguns experimentos iniciais com fumaça de cigarro, com fumaça de papel, com queima de pedaços de borracha, com queima de plástico, para saber se os sensores eles estavam respondendo, se ia ter algum tipo de alteração do nível de sensoriamento e qual era a resposta obtida, se a resposta obtida ela tinha sentido com o que existia na documentação. E sim, os dados dos sensores, eles foram modificados abruptamente, os testes eles foram realizados em um ambiente fechado e a queima do material para gerar o material particulado, ele ocorreu a cerca de 2 metros dos sensores em questão. Então, inicialmente, foi feita a montagem de protoboard para que possa ser testado e validado o sistema. Os dados são enviados para um banco de dados e, inicialmente, eles podem ser visualizados nessa tela, onde são as localizações, médias de 1, de 8 e de 24 horas com o último timestamp. Essa tela também mostra se o sensor está ativo ou não. E, futuramente, isso aqui é o que esperamos que o sensor se pareça, com uma caixinha totalmente encapsulada, que possa ser instalada em diversos ambientes, tanto internos da universidade quanto externos, maior granularidade possível. Quanto mais, melhor, para que se possa ter tanto mais cálculo de índice de qualidade do ar, quanto a gente possa utilizar esses dados para inúmeros outros testes, validações, hipóteses, ok? E isso aqui é o que esperamos que a plataforma possa se parecer, inicialmente a nível local, ter uma granularidade maior na nossa cidade, onde a partir do momento que clica nessa setinha, você consegue ver detalhadamente e uma página específica para a comunidade acadêmica poder exportar esses dados da melhor forma que achar, a forma que o trabalho específico necessitar, ok? E para a gente finalizar, tenho aqui considerações parciais. Esse trabalho até agora, para que ele fosse executado, nós dividimos em 11 atividades-chave e até agora nós desenvolvemos parcialmente cerca de 7 atividades-chave. Estamos um pouquinho adiantados, por quê? Porque o modelo 3D de encapsulamento dos sensores, em teoria, era para ele começar a ser desenvolvido só a partir do próximo mês, porém ele já foi desenvolvido e já está sendo testado. E, ante a isso, já foram feitas pesquisas para encontrar melhores sensores em relação a custo-benefício, já foi realizado projeto de circuito, desenvolvimento e implementação do firmware está sendo uma tarefa aí que está recebendo algumas poucas modificações ao longo do tempo. Já foram realizadas montagem e validação do circuito e testes de microcontrolador, certo? Daqui para frente,
Nós pretendemos desenvolver a plataforma ainda está muito crua, realizar uma busca de dispositivos de prateleira já existentes para testar questões envolvendo o índice de captura de dados, índice de qualidade do ar, realizar a comparação com esses dispositivos e, para abril, maio, realizar os testes finais para que a gente possa começar a distribuir esse sistema para outras universidades, começar a instalar na própria universidade. E aqui o cronograma do mestrado, que foi realizado até agora. Nos 2 semestres iniciais foram concluídas todas as disciplinas. Nesse semestre em questão foi feito o estágio à docência, proficiência, a língua inglesa. E o que me resta no 2022.1 é finalizar a escrita do trabalho, finalizar toda a parte do sensoriamento e que a gente possa conseguir espalhar esse material para a máxima quantidade de pessoas possíveis. Ok? Bem, aqui eu finalizo o trabalho com algumas referências. Caso necessitem, eu posso enviar os slides se tiverem alguma dúvida. Agora eu estou aberto a qualquer dúvida, qualquer indagação que tenham os senhores. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Arthur, pela sua apresentação. Eu vou interromper a gravação e a gente reinicia na sequência para ficar separados já os vídeos, tá certo? Só um minutinho. Ok.